aqui estamos de novo para usufruir deste momento no qual nós podemos estar sob a mensagem magnífica do Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, conhecendo, saboreando o novo diretório para a catequese. Esse diretório, recém-lançado, tem a função de ajudar aqueles que fazem a catequese. Mas também, como sempre dizemos aqui, é muito interessante, é de grande ajuda, é muito instrumental para todos aqueles que trabalham a nova evangelização. Hoje trabalharemos o capítulo 2º, que foi assim chamado de a identidade da catequese, e se preocupa em nos alertar sobre a natureza, o processo, a finalidade, as atividades e as fontes da catequese. Logo ali no número 55, somos alertados que a catequese é um ato de natureza eclesial que nasce do mandado missionário do Senhor e que está orientada, como seu nome indica, a fazer ressoar continuamente o anúncio de sua Páscoa no coração de cada pessoa, para que sua vida seja transformada. Uma realidade dinâmica e complexa, a serviço da palavra de Deus. A catequese acompanha, educa e forma na fé e para a fé. Introduz a celebração do mistério, ilumina e interpreta a vida e as histórias humanas. Integrando harmoniosamente essas características, a catequese expressa a riqueza de sua essência e oferece sua contribuição específica para a missão pastoral da Igreja. A catequese não é apenas um ensinar, mais uma vez tocando nesse assunto. Ela trata sobre a vida. Ela é, acima de tudo, uma experiência que aquele que é formado, aquele que é desenvolvido, aquele que está em processo de catequização, chamemos assim, ou de evangelização, se já foi catequizado, ele é inserido na descoberta dessa realidade dinâmica e complexa e recebe de Deus iluminações e capacidade de discernimento para interpretar a própria vida e a história humana. Claro que o primeiro catequista, claro que o protagonista maior de tudo é o próprio Jesus Cristo no meio de nós. Por isso a catequese é sempre um encontro pessoal com nosso Senhor Jesus Cristo. Ali no número 57 começa um item chamado íntima relação entre querigma e catequese, como uma exigência atual. Temos que sempre partir do anúncio querigmático, que é o anúncio do amor de Deus. Logo ali embaixo está assim escrito e marcado aí no quadro aí em azul. O anúncio não pode ser mais considerado simplesmente a primeira etapa da fé, prévia à catequese, mas sim a dimensão constitutiva de cada momento da catequese. Significa, pois, que anunciar este amor não é apenas um item a se tratar no início da catequese ou de uma evangelização contínua, como uma acolhida, como uma forma de abrir os corações. O amor de Deus é relatado, é colocado desde o início, mas ele é permanente, ele transpassa, ele é transversal a todo o processo da evangelização. O número 58 nos diz que o querigma, fogo do Espírito que se dá sob a forma de línguas e nos faz crer em Jesus Cristo que, com a sua morte e ressurreição, nos revela e comunica a misericórdia infinita do Pai, é simultaneamente um ato de anúncio e o conteúdo mesmo do anúncio, que revela e faz presente o Evangelho.
No querigma, o sujeito que age é o Senhor Jesus, que se manifesta no testemunho daqueles que o anunciam. A vida da testemunha que experimentou a salvação é aquilo que toca o coração de quem é evangelizado. A experiência da salvação. E tem uma nota de rodapé ali assinalada em 41, que eu achei muito bela, que é uma citação de uma meditação do Papa Bento XVI, que, explicando sobre o Evangelho, faz o seguinte: Evangelho significa Deus interrompeu o seu silêncio, Deus falou, Deus existe. Esse fato, enquanto tal, é salvação. Deus conhece-nos, Deus ama-nos, entrou na história. Então, o Papa Bento lembra-nos que a presença de Deus é este anúncio, é esta boa nova. Ele próprio presente no meio de nós. No número 59, está delineado que os elementos que a catequese, como eco de querigma, é convidada a valorização. Então, ele vai mostrar os principais elementos que devem ser valorizados. O caráter da proposta, a qualidade narrativa, afetiva e existencial, a dimensão de testemunho da fé, a atitude relacional, a ênfase salvífica. Com efeito, tudo isso interroga a própria Igreja, chamada, primeiramente, a redescobrir o Evangelho que anuncia. O novo anúncio do Evangelho pede à Igreja uma renovada escuta do Evangelho, junto com seus interlocutores. Todos nós precisamos, quando fala-se de igreja, não se refere apenas como antigamente, ao clero. A estrutura que administra a igreja do ponto de vista funcional. Mas todos nós estamos envolvidos. Sempre foi, desde o início, mas houve como que um deslocamento do conceito para que a igreja fosse a sua estrutura, o seu conjunto de pessoas mais dedicadas, que são os membros do clero. Mas todos nós, os leigos, as famílias, a sociedade como um toda está inserida como conceito de igreja. É uma comunidade de comunidades. É uma família de famílias. O catecumenato, fonte de inspiração para a catequese. O número 61 nos lembra que o catecumenato é uma antiga prática eclesial, ou seja, da igreja, restaurada após o Concílio Vaticano. Então, cita aí alguns dos documentos do Concílio Vaticano, no qual isto foi estabelecido. É aquela volta às fontes, de usar a inspiração, não é exatamente o próprio método, mas a inspiração do catecumenato para que nós possamos caminhar lembrando de nossa origem, quando tudo começou. No número 62, em relação aos sujeitos da catequese, pode-se falar em 3 propostas catecumenais: o sentido estrito, o sentido análogo e o sentido da inspiração catecumenal que eu acabei de falar. Então, os sentidos estritos é aqueles que não são batizados ou crianças ainda em idade escolar e vão ter que realmente conhecer tudo desde o início, vão ter que aprender a partir do início da catequese. O análogo é para aqueles que ainda não completaram todos os sacramentos da iniciação cristã, como, por exemplo, um adulto que está em preparação para o crisma. E lembra também que, com inspiração catecumenal, é possível que nós coloquemos esse método, esta proposta, para toda a igreja, para todos os grupos, para todas as pastorais, para todos os lugares, as instâncias paroquiais ou de uma comunidade onde se precisa levar a mensagem do Evangelho. E no número 64, aprendemos que a inspiração catecumenal da catequese não significa reproduzir ao pé da letra o catecumenato, mas assumir seu estilo e dinamismo formativo.
respondendo também à necessidade de uma renovação mistagógica, ou seja, aproximação do mistério, que poderia assumir formas muito diferentes de acordo com o discernimento de cada comunidade educativa. É aquilo que eu comentei há pouco, que é preciso que nós aproveitemos a inspiração catecumenal. E aqui estão os elementos do catecumenato. O caráter pascal, ou seja, Jesus Cristo, que vem para nos salvar. O caráter iniciático, aquele que lembra que nós temos que aprender algumas coisas para compreender tudo que é próprio do momento de amor e salvação que o Deus Pai nos trouxe através de seu Filho. O caráter litúrgico, ritual e simbólico, no qual nós aprendemos sobre toda a linguagem da Igreja e essa oração por excelência, que é a liturgia, a Santa Missa. O caráter comunitário, para nos envolvermos com os nossos irmãos. Fratelli tutti, como diz o Papa, todos somos irmãos. O caráter de conversão permanente de testemunho. Não nos convertemos de uma vez, precisamos fazer passo a passo e ter continuidade no nosso processo. E o caráter de progressividade da experiência formativa. É uma experiência que é sempre contínua, que nunca se acaba. No número 65, somos lembrados do processo de iniciação à vida cristã, chamada IVC, como sigla, que está bem adiantada no Brasil. Já há cerca de 3, 4 anos, e um pouco até antes, com alguns estudos, mas como documento, principalmente o documento 107, veio lembrar as comunidades paroquiais a importância de vivermos esse itinerário pedagógico, que é muito interessante para toda a paróquia, não apenas para a catequese. O segundo item deste capítulo trata sobre a catequese no processo de evangelização. E é ligado também àquele que fala das atividades da catequese, como nós já vimos anteriormente, de forma pontual, e aqui vemos de forma mais estruturada. Conduzir a consciência da fé, é preciso levar as pessoas a desenvolver aquilo que elas já têm nela, que é a fé, iniciação à celebração do mistério, formar a vida em Cristo, ou seja, ensinar a oração, ensinar a escuta da palavra de Deus em silêncio, porque todos nós temos que viver o nosso encontro pessoal com Jesus Cristo. Ensinar a rezar também, que há diversos modos de rezar e devemos aprendê-los e procurarmos extrair o melhor que há em cada um deles. E introduzir a vida comunitária. Não podemos nem devemos viver sozinhos. Vivemos em igreja, e a igreja é um lugar de desenvolvimento em comunidade. O próximo item mais relevante, aqui estamos saltando, é claro, porque o conteúdo é muito grande, e a intenção aqui é mais de despertar. No número 5, nós temos a partir, número 5 como item, e parágrafo número 90. As fontes das quais se vale a catequese devem ser consideradas em uma abordagem de correlação entre si. Uma se remete à outra, enquanto todas são reconduzidas à palavra de Deus, da qual são expressão. A catequese pode acentuar e depender dos assuntos e contextos, uma das fontes em relação às demais. Isso deve ser feito com equilíbrio e sem a prática de uma catequese unilateral. Por exemplo, nós não podemos ter uma catequese unicamente baseada na Bíblia. Seria desprezar, seria esquecer das outras fontes tão importantes que nós temos na igreja. E quais são elas? Aqui nós vamos começar a percorrê-las. As fontes da catequese são, primeiro, é claro, não é a única, mas é a primeira. A palavra de Deus na Sagrada Escritura e sagrada tradição. Depois fala do magistério. Eu gosto de explicar essas 3 fontes que estão aí sublinhadas como um tripé. Tripé
é um conjunto de estrutural que sempre dá um equilíbrio muito bom. E nós temos isso na igreja. Nós temos a Sagrada Escritura, a Bíblia, nós temos a Sagrada Tradição, deixada por nós a partir daqueles primeiros filósofos da igreja, também chamados de pais ou padres da igreja, que foram repensando as Escrituras e vendo que o Novo Testamento iluminava o Antigo Testamento e vice-versa. E foram nos ensinando a respeito da importância e da concretização em Jesus da palavra de Deus desde o Antigo Testamento. O magistério é aquilo que atualiza constantemente na igreja os ensinamentos. É o que os papas produzem, como as cartas encíclicas, como as exortações apostólicas, que trazem aquela realidade para o contexto atual. Não altera, apenas atualiza. A liturgia, com sua grande importância, a missa é a oração por excelência, é a oferta que nós fazemos do Filho a Deus Pai que nos criou, porque o Filho vai nos salvar na força do Espírito Santo. Então, é um lugar onde acontece aquela salvação. É uma atualização presente onde ali o Filho está para nos salvar. O testemunho dos santos e dos mártires, que também não é só aplicado aos antigos, a novos santos, a mártires atuais, que dão a vida de cada um pela igreja, tanto dão no sentido do serviço, como até ocorre de derramar sangue por ela. Involuntariamente, é claro, mas para não perder o seu testemunho de vida e para legar esse testemunho a todos nós. A teologia é importante conhecer também. Não é a catequese uma escola, mas aqueles que catequizamos, aqueles que evangelizamos em grupos, em pastorais, eles também nos interpelam, nos consultam, querem saber mais sobre a nossa fé. A cultura cristã, porque nós estamos inseridos nessa cultura e precisamos valorizar muito mais. De certa forma, perdemos, até nos envergonhamos, nos encabulamos. Temos que reavivar a importância da cultura cristã. E a beleza. A beleza não apenas como uma expressão estética, mas como algo presente na verdade da fé no coração de todos nós. No Novo Testamento, afirma-se no número 107, toda a beleza se concentra na pessoa de Jesus Cristo, revelador de Deus e resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Então, Jesus é a beleza do Pai. Ele é a fonte que nos liga àquela bondade e verdade. É necessário discernir entre a verdadeira beleza e as formas aparentemente bonitas, mas vazias ou mesmo nocivas, como o fruto proibido no paraíso terrestre. Atrai, mas guardam o seu perigo. Os critérios se encontram na exortação paulina, que São Paulo nos ensina ali, na carta aos Filipenses. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é honroso, se é virtude ou louvável, nisso pensai. E também lembra ali no número 109 que a beleza é sempre e inseparavelmente imbuída da bondade e da verdade. Então aprendemos sempre que Deus é belo, bom e verdadeiro. E tudo que está na nossa fé, e tudo que está nos nossos atos, naquilo que acreditamos e fazemos e rezamos porque acreditamos, tem que ter esses três aspectos. São ensinamentos como o do Papa Francisco, que estamos tão acostumados a receber, e que também agora se fazem presentes, resgatando também o magistério da Igreja, ou seja, o que foi dito por outros papas, o catecismo da Igreja, tantos documentos também do Vaticano II, que se convergem para este momento agora, que é tão importante de uma renovação eclesial. Não, a igreja não está inovando, a igreja não está criando nada novo, nem pode. Cristo trouxe consigo toda a novidade. Nos lembra Santo Irineu, daqueles que estão na tradição.
a sagrada tradição, uma daquelas 3 fontes primordiais. E ele nos ensina assim, e nós temos sempre que compreender isto. A igreja pode renovar-se, pode atualizar-se, pode perceber como o mundo está agindo para também agir contra a favor da fé, se for afetada pelo agir do mundo, ou para demandar boas ações que já existem e nelas também se apoiar. Mas, acima de tudo, nós estamos num tempo de grandes transformações, que é perigoso por um lado, mas que tem uma grande potencialidade pelo outro. Eu sempre digo, faca, bom ou ruim, depende da mão que a segura. Na mão de um criminoso, perigo. Na mão de um belo, forte, bondoso cirurgião, é uma forma de nos curar. Tudo depende de como agimos. Temos que aprender a cada dia para colocar isto no processo de catequese, para ajudar aqueles pelos quais, nos grupos de evangelização, nós somos responsáveis. Por isso é importante ler o documento, por isso é importante conhecer melhor tudo sobre a igreja. E a ideia aqui é esta: despertar. Se você gostou, aproveite para criar gosto por esta necessidade de saber mais, de saborear mais o que vem da igreja e, acima de tudo, ajude-nos a partilhar esta mensagem, porque é para a maior glória de Deus. Até a próxima.